dia a todos que nos acompanham nesse início das aulas de contabilidade pública. Quem vos fala é o professor Alípio, agradeço a presença de todos, divulgamos aí junto às redes sociais o início das nossas aulas de contabilidade pública e a expectativa é compartilhar conhecimento com todos vocês. Meu nome é Alípio Filho, eu sou professor da Universidade do Estado do Amazonas, mas tenho passagem pela administração pública no Brasil e por isso eu tirei esse projeto aí da gaveta, que já estava há algum tempo, em razão de diversas circunstâncias, mas agora foi possível nós colocarmos em prática. Eu gostaria de contar com a sua presença para aprender comigo toda a mecânica contábil no setor público, passando por conceitos orçamentários também. Tá? Então, essas aulas foram feitas com carinho para você que me acompanha agora, espero que você goste. Os nossos encontros serão todas as quintas-feiras, de 10 até as 11 horas da manhã, horário de Manaus. Se você é de Manaus que está me assistindo, o horário é esse, de 10 às 11. Se você é de outro estado, o horário é de Brasília, de 11 até meio-dia. Então, todas as quintas-feiras nós vamos então trabalhar essas aulas aqui com o parceiro Elcimar Freitas, gerando a partir do estúdio do Fato Amazônico. Então, muito obrigado pela sua presença. Bem, antes de iniciar essas aulas, eu gostaria de agradecer, já citei aqui o nome do colega, do amigo, do irmão, Elcimar Freitas, na pessoa da sua equipe. Quem está comigo aqui é a Jaqueline e o Samuel, que estendo aí os meus agradecimentos. Obrigado, Elcimar, pela parceria de sempre, obrigado por me ajudar a compartilhar conhecimento. Agradeço também ao presidente do Conselho Regional de Contabilidade, contador André Caria, que também está apoiando esse projeto e que inclusive essas aulas podem servir para o programa de capacitação contínua do Conselho Federal de Contabilidade. Então, se você é contador aqui no estado do Amazonas, é possível você computar essas horas de aulas. Ao todo serão 30 horas, ao todo serão 30 aulas, cada aula 1 hora, divididas em 5 módulos. Nós estamos iniciando hoje o módulo 1, conforme eu vou dar mais detalhes para vocês daqui a pouco. Então agradeço aí o contador André Caria pelo apoio. Agradeço também a presidente da Audicom, da associação da qual faço parte, a conselheira substituta Belane Cunha, também pelo apoio, que está também retransmitindo essas aulas para os Tribunais de Contas do Brasil. A Audicom, para quem não sabe, é a associação dos ministros, conselheiros substitutos do Brasil, do qual eu sou membro e faço parte. Agradeço também ao Cátedra de Brasília, na pessoa do ministro André Luiz, que também está conosco nesse projeto, para gerar conhecimento aí para todo o Brasil. Então, são os nossos parceiros, muito obrigado mais uma vez pelo apoio. Senhores, eu vou entrar então agora nas aulas, ou na aula de hoje. Temos alguns apontamentos a fazer com os senhores e a partir daqui vocês vão entender a sistemática de como serão realizadas essas aulas. E eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nas diretrizes que eu vou passar agora para vocês, para que todos caminhem sem percalços, sem dúvidas em relação às aulas. É coisa muito simples, então eu vou entrar agora já no telão com vocês, aqui nos slides, e a Jaqueline vai ajudar a gente então a fazer aqui a projeção. Ok. Então, conforme eu disse, as nossas aulas vão acontecer todas as quintas-feiras. Excepcionalmente hoje está acontecendo numa terça-feira, horário de Manaus de 10 às 11,
horário de Brasília, de 11 até meio-dia, para quem for de fora de Manaus. Tá? Professor Alípio Filho, sou eu, já me apresentei a vocês, mas vocês precisam conhecer um pouco mais sobre a minha vida, a minha trajetória profissional, para quem não me conhece. Então, eu comecei lá no Banco do Estado do Amazonas, lá em 1987, como escriturário. Depois fui para a Caixa Econômica Federal, também como escriturário. Quase fui para o Banco do Estado de São Paulo, fui aprovado e classificado no concurso, mas não assumi na época, porque eu fazia faculdade à tarde de contabilidade, minha faculdade de contabilidade na Universidade Federal do Amazonas, então ia conflitar o horário e eu desisti da vaga. E continuei trabalhando então no Banco do Estado, depois que eu fui para a Caixa Econômica. Depois dessa experiência no sistema bancário, eu fui então para a Prefeitura de Manaus, trabalhei na CEMEF, trabalhei como auditor fiscal de tributos municipais à época e foi uma grande experiência. Lá eu deixei grandes amigos. Trabalhei por mais ou menos 3 anos e pouquinho por lá. Grandes recordações. Depois disso eu fui para a Secretaria Federal de Controle Interno, que hoje a CGU faz parte, Controladoria Geral da União. Trabalhei em Brasília como analista de finanças e controle durante 1 ano e meio, já tendo contato com o governo federal e também com a auditoria governamental. Depois disso, fui para o Tribunal de Contas da União, conforme vocês estão vendo aí no telão, trabalhar como auditor federal de controle externo. O TCU foi uma escola maravilhosa que eu tive na minha vida durante 15 anos, grandes e profundos aprendizados. Depois disso, eu fui para o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, cargo que atualmente eu exerço como conselheiro substituto na Relatoria de Contas Públicas Estaduais e Municipais. Paralelo a isso, eu fui docente do Magistério Superior na Universidade Federal do Amazonas, fiquei lá até o dezembro de 2022, e na sequência eu fui para a Universidade do Estado do Amazonas, onde eu me encontro atualmente também na docência do ensino superior, dando aulas de contabilidade. Então, basicamente, é esse o resumo da minha trajetória profissional. Todos esses cargos eu ocupei por concurso público, então me orgulho em dizer que eu sou um concurseiro, ou ex-concurseiro, porque já não faço mais concurso, né? E consegui angariar algum conhecimento, e esse conhecimento hoje eu tenho a oportunidade de compartilhar com vocês. Então espero que as aulas sejam bastante proveitosas. Bem, vamos aqui então voltar e dar continuidade. Eu quero apresentar para vocês um site que eu criei para essas aulas. Então eu vou entrar agora aqui no site, o endereço está aí, mas eu vou então apresentar esse site rapidamente para vocês. Então o site é esse aqui, preparei esse site com carinho, me apresento. A proposta das aulas, como eu disse para vocês, são aulas de contabilidade pública, todas práticas, conforme eu estou apresentando aqui no telão. São ao todo 30 aulas, divididas em 5 módulos. Nós estamos iniciando o módulo 1 agora, e a primeira aula é contabilizar a previsão e a fixação inicial das receitas e despesas públicas, bem como os contingenciamentos orçamentários no setor público. Aqui é a nossa linha que iniciamos essas aulas, para a partir dela então aprofundarmos os conhecimentos em contabilidade pública. Depois disso eu vou tratar já na outra quinta-feira, não nessa agora, na outra, dos créditos adicionais, suplementares especiais e extraordinários. Vocês vão aprender a contabilizar e vão ver o impacto disso
no setor público. A arrecadação da receita orçamentária, na quinta-feira subsequente, a contabilização do empenho, da liquidação e do pagamento. Existe um conceito chamado despesa orçamentária em liquidação, que vocês estão vendo aqui, que é a 7ª aula, e aí a gente finaliza esse primeiro módulo. Depois a gente segue, tem outras aulas que estão todas aqui então no site. Tá? São, como eu disse, em torno de 30 aulas com 5 módulos. Vamos tratar de resto a pagar também. Então, visite esse site, através dele você pode então baixar esse material ou o material do site. Então, só trazendo aqui, Jaqueline, novamente para o site, só para explicar aqui aqui. Vocês estão vendo onde eu estou apontando aqui, onde tem aula exercício 1, é a aula de hoje. Então, cada um desses tópicos vão ter a respectiva aula exercício para você baixar, imprimir e acompanhar comigo essas aulas. As aulas são 100% práticas, vocês vão ver a partir da aula de hoje como é que é a mecânica da metodologia que eu adoto. Eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa aula, porque ela proporciona uma interação com o conteúdo repassado. Bem, feito isso, eu vou então voltar aqui à nossa apresentação no slide. E aqui eu já vou também falar um pouco sobre as nossas aulas, né? Só voltando aqui um instantinho, deixa eu voltar só aqui uma coisa, esqueci de um detalhe aqui. Eu preciso apresentar para vocês o PDF, né? O PDF da aula. Então vamos lá, vou apresentar para vocês aqui, depois a gente entra na aula propriamente dita. Então, gente, isso aqui vocês baixam através lá do site, naquele link que eu apresentei para vocês. Qual é a proposta nessa aula? E a partir dela trazer as demais. Bem, a proposta é contabilizar uma coisa muito simples, apenas uma rubrica na receita e uma rubrica na despesa, conforme vocês estão vendo aqui. Isso aqui é uma situação hipotética. Contabilizando um tributo estadual e uma despesa de manutenção de um órgão governamental. O tributo estadual eu escolhi o IPVA, mas isso serve para qualquer outra receita orçamentária. E essa despesa que eu estou tratando aqui vai ser apenas a compra de uma resma de papel. Então, na verdade, o nosso orçamento é muito simples. Ele vai ter uma previsão de 10 mil e uma fixação de 10 mil. É como então se o total do orçamento simplificado aqui fosse apenas 10 mil reais. E o que eu disser para essas duas rubricas vão servir para qualquer outra rubrica no setor público, seja no governo federal, no estadual ou no municipal. Muito bem. O que eu trago aqui para vocês? Primeiro, veja, eu tenho a contabilização aqui da receita orçamentária e da despesa orçamentária. Nós vamos fazer hoje a contabilização na receita orçamentária da previsão, aqui ó, previsão da receita, no valor de 10 mil, só isso. Na despesa, nós vamos fazer então a fixação aqui, ó, tá? A fixação da despesa orçamentária, que nós vamos comprar então resmas de papel, setor público. É um dado hipotético. E nós vamos fazer também o contingenciamento orçamentário, que é a contabilização do que chamamos de limitação de empenho, previsto lá no artigo 9º da LRF no setor público. Então vocês vão ver como é que funciona na prática a contabilização dos contingenciamentos orçamentários. Nós vamos aí contingenciar 10% da despesa fixada, que equivale então a 1.000 unidades monetárias. Eu acho que vocês lembram que a época do governo anterior, do governo Bolsonaro, surgiu muita discussão a respeito do contingenciamento, do corte de dotações orçamentárias das universidades públicas brasileiras. Então isso foi real, isso aconteceu, né? Na prática, o que isso significou? Será que de fato o governo federal
cortou em definitivo essas dotações orçamentárias, como é que é tratado isso? Então eu vou mostrar na aula de hoje isso para vocês, como é que funciona o contingenciamento orçamentário e qual a finalidade desse contingenciamento. Tá? Então, voltando aqui na tela, Jaqueline, continuando, isso para as aulas posteriores, nós vamos trabalhar empenho da despesa, liquidação da despesa, pagamento da despesa e um capítulo aqui muito importante, inscrição de restos a pagar não processados e processados. Então, na verdade, todas essas aulas, elas estão relacionadas entre si. Vocês podem ver aqui na parte da despesa que o empenho é 8.000, será 8.000, a liquidação 6.000 e o pagamento 2.000. Essa redução no valor é proposital, justamente para que você entenda a gênese dos restos a pagar, a inscrição de restos a pagar processado e não processado do setor público. Então, tem tudo a ver. Tá? Bem, fora isso aí na página 2, que você me acompanha no material, nós temos os razonetes. Não dá para ensinar contabilidade pública sem contabilizar, sem registrar débitos e créditos. E aí nós temos dois compartimentos. No tópico 1.1, nós vamos contabilizar a previsão da receita orçamentária no valor de 10.000. Esse razonete que aparece aí, nós temos previsão inicial da receita à esquerda, receita a realizar também à esquerda. Essa letra P aí significa, pessoal, previsão, que é o estágio da previsão, que eu vou falar daqui a pouquinho com vocês. Na parte aí da receita realizada, que tem um A, é arrecadação, que é quando essa previsão se torna realidade. O dinheiro ele ingressa nos cofres públicos. Feito isso aí, nós vamos também contabilizar a fixação da despesa e o contingenciamento que eu me referi há pouco com vocês. Eu tenho diversos razonetes aí, calma que nós vamos entender todos eles. Né? Então, por exemplo, essa letra F que aparece aí significa as contas que vão registrar a fixação da despesa pública. A letra E que aparece aqui, ó, é empenho, a letra L é liquidação e a letra P é pagamento. Então nós vamos ter oportunidade nas aulas subsequentes, não percam as aulas subsequentes, de trabalhar toda a evolução da despesa no setor público, assim como da receita orçamentária também. Né? No número 3 aí, e número 4, nós temos o balanço orçamentário. Então vocês vão ter a oportunidade de ver de perto como é que funciona um balanço orçamentário, como é que nasce um balanço orçamentário no setor público. Então nós temos aí um balanço orçamentário em branco, bem simplificado. Eu vou explicar para vocês cada rubrica que aparece aí. E nós temos uma rubrica já, que é a receita tributária, que nós temos apenas uma rubrica nesse nosso orçamento hipotético. E é essa rubrica que nós vamos contabilizar aqui e fechar o nosso balanço orçamentário na parte da receita orçamentária. Na página 4, nós temos o outro lado do balanço orçamentário, que é a despesa orçamentária. Então, nós temos também uma rubrica que está assinalada aí, que é material de consumo, que é aquelas regiões de papel que nós vamos comprar, e as diversas colunas que compõem esse balanço, esse lado do balanço. Né? Então, o balanço orçamentário, pessoal, é como se fosse uma moeda que tem dois lados. De um lado, a receita orçamentária e de outro lado, a despesa orçamentária. Na medida em que a gente contabiliza cada uma dessas receitas e despesas orçamentárias, eu vou gerando o balanço orçamentário, conforme vocês estão vendo aqui no quadro. Tá? E eu vou explicar para vocês tudo isso aqui direitinho, não se preocupe com isso. Tá? Então, eu tenho à mão esse PDF, que ele é fundamental para a nossa aprendizagem. Tá bom? Daqui a pouco a gente vai trabalhar com eles. Deixa eu voltar então aqui na nossa apresentação. E antes de iniciar a aula de hoje, eu vou falar um pouquinho com vocês do plano de contas aplicado ao setor público. Então, a contabilidade pública ela trabalha com plano de contas. O plano de contas é uma relação de contas através das quais essas contas vão registrando os eventos do setor público. Tá? E é sobre ele que eu vou conversar agora com vocês aqui no telão. Então, conforme vocês podem ver aí, eu trouxe uma tela chamada Natureza das Informações Contábeis. Preste atenção nisso que eu vou falar agora,
que é bem simples. O plano de contas aplicado ao setor público, o PCASP, ele tem 3 naturezas de contas: a orçamentária, a patrimonial e a de controle. Tá? A de controle nós não vamos abordar nessas nossas aulas. Nós vamos trabalhar apenas com as contas de natureza orçamentária e patrimonial. A orçamentária, ela é registrada pelas classes 5 e 6 e a patrimonial pelas classes 1, 2, 3 e 4. Então, na próxima tela, eu estou apresentando agora o PCASP completo. Tá? Deixa eu só puxar aqui a caneta para a gente trabalhar. O que acontece aqui, gente? Essas classes aqui, ó, 1, 2, 3 e 4, são contas que registram o patrimônio no setor público, patrimônio contábil. As classes 5 e 6 são responsáveis por registrar a atividade orçamentária no setor público. É como se fossem 2 contabilidades públicas. Guardem isso para vocês. Contabilidade aplicada ao setor público, ela tem 2 secretárias. A primeira secretária se chama contabilidade patrimonial, que é essa parte superior que eu estou marcando aqui com vocês, tá? E a contabilidade, e a segunda secretária é a contabilidade orçamentária que eu estou marcando aqui com vocês. Então, essas 2 secretárias vão trabalhar ajudando a contabilidade pública a realizar o seu trabalho, conforme está exposto aqui, tá? Então, na verdade, já vão internalizando esse termo, tá? Contabilidade orçamentária ou contabilidade pública orçamentária e contabilidade pública patrimonial. Ora, uma vai trabalhar, ora, outra vai trabalhar. Como é que funciona essa relação? Eu vou mostrar para vocês agora. Então, nós temos aí, ó, natureza patrimonial e natureza orçamentária. Vamos lá explicar para vocês como é que as duas trabalham em conjunto. E aqui eu estou recorrendo a uma notação matemática da teoria dos conjuntos. Então vamos lá. Nós temos um primeiro... Deixa eu só mudar aqui. Nós temos um primeiro conjunto, que é esse aqui, ó. Nós temos um segundo conjunto, que é esse aqui. E nós temos uma área... Deixa eu só mudar novamente aqui. Nós temos uma área que é uma área comum aos 2 conjuntos. Isso a gente aprende lá na teoria dos conjuntos. Então nós temos a letra A, a letra B e a letra C. Veja que a letra A pertence ao primeiro conjunto, só ao primeiro conjunto. A letra C ao segundo conjunto, só ao segundo conjunto. E a letra B pertence aos 2 conjuntos, então uma área de intersecção dos 2 conjuntos. O que isso tem a ver com a contabilidade pública? Preste atenção nisso agora. Veja, todos os eventos, todas as ocorrências do setor público que são classificados no primeiro conjunto são eventos que exigem registros contábeis apenas de natureza orçamentária. Então, no setor público, existem acontecimentos, existem fatos que vão exigir que a contabilidade orçamentária trabalhe e registre o fato, e somente ela. Para esses eventos, a contabilidade pública patrimonial não vai fazer absolutamente nada. Tá? Então, fica fácil assim. Em razão disso, a contabilidade pública orçamentária vai trabalhar com as classes 5 e 6. Tá? 5 e 6. Ok? Voltando aqui no telão. Nós temos também uma segunda categoria ou modalidade de eventos, que são os eventos que exigem registros contábeis apenas, aqui comigo, ó, apenas de natureza patrimonial. Classes 1, 2, 3 e 4. Então, ocorrem situações também no setor público em que vão exigir que apenas a contabilidade pública patrimonial trabalhe. Né? Então, a contabilidade pública orçamentária vai ficar quietinha lá no seu canto e quem vai desenvolver a atividade vai ser somente a contabilidade pública patrimonial. Bacana? Bem, o terceiro grupo é aquele que exige que a contabilidade pública orçamentária e a contabilidade pública
Patrimonial trabalhem em conjunto para realizarem registros contábeis simultaneamente. Então aqui, ó, eventos, tá, que exigem registros contábeis de natureza orçamentária e patrimonial. Então, para esses eventos, para esses acontecimentos, tanto a contabilidade pública patrimonial quanto a contabilidade pública orçamentária vão trabalhar, vão fazer registros contábeis. Então, o fato vai ser registrado duplamente, tanto na contabilidade patrimonial quanto na contabilidade orçamentária. Tá? A gente vai ver diversos exemplos sobre como que isso acontece no setor público ao longo das nossas aulas. Por isso que é importante não perder as aulas futuras. Muito bem, então eu quero que vocês fiquem com essa informação. Tá? Daqui a pouco eu volto novamente ao PCASP e vamos para a nossa aula exercício, pessoal. Aqui, ó. Bem, agora para a prática, né? Olha só, todo mundo sabe que no dia 10 de abril o governo federal fez publicar o Orçamento Geral da União para 2025, tá aqui, ó. Então, para quem tem curiosidade de saber quanto é hoje, qual o valor do Orçamento Geral da União, é isso aqui, ó. 5 trilhões e 888 bilhões de reais. É esse o valor do orçamento do governo federal para vigorar 2025. E isso vale tanto para a receita, estou marcando aqui para vocês aqui no quadro, ó, Receita da União, quanto para a despesa. Então os dois equivalem a esse valor, tanto para receita e despesa, aqui no quadro comigo, tá? Fechou aí? Nós vamos para uma coisa muito mais simplificada, melhor dizendo, depois do outro quadro, tá? Que a gente vai para a nossa lei orçamentária. Deixa eu passar então logo aqui, tá? O nosso exercício, depois eu volto para lá, o nosso exercício vai ser esse, tá? Isso aqui é muito mais simplificado. A lei número X, de 31 de dezembro de 2024, estimou a receita e fixou a despesa. Deixa eu puxar aqui. Para 2025, da Prefeitura de Manaus, no valor de 10 mil, para ambos. Então, bem simplificado. Então, tanto para a receita quanto para a despesa, o valor foi o mesmo. Tá? Para a gente, então, contabilizar esse nosso orçamento. Mas, e em relação ao governo federal? Eu queria entender melhor como é que foi esses 5 trilhões e fração. Então, esse aqui é o orçamento fiscal e da Seguridade Social. Vocês estão vendo aqui embaixo, eu vou marcar aqui, ó, aqui embaixo, ó, 5 trilhões e 722 bilhões. Ali não está aparecendo aqui 5 trilhões 888 bilhões. Por quê? Porque aqui não consta o orçamento de investimento das estatais, pessoal. Somente o orçamento fiscal e seguridade social, tá? E aqui eu tenho duas considerações a fazer. Primeiro, que existe um déficit corrente de 327 bilhões. O que é esse déficit corrente? De onde que ele provém? É porque o total das receitas aqui, ó, supera o total das despesas, né, nesse valor. Então nós temos aí uma parte das despesas correntes sendo financiadas por receitas de capital. É outro problema. Ou melhor, a princípio um problema. Eu preciso entender qual é a metodologia que o governo federal usou para então financiar esse déficit, essa despesa corrente que fica descoberta. Aqui embaixo, ó, o resumo dos dois orçamentos, tanto do corrente quanto de capital. Nós temos então um orçamento de despesa de capital, estou marcando aqui para vocês, ó, de 2 bilhões 367 2 trilhões 367 bilhões de reais, contra um valor de isso aqui, de receita de capital. Tá? Então nós temos esse valor aqui versus esse valor aqui. Nós temos essa relação aqui. Então essa comparação aqui deve ser feita. Ou seja, a receita de capital é muito superior
aí a despesa de capital. Então, basicamente, são essas duas observações que eu queria deixar com vocês. Primeiro, um desequilíbrio no orçamento corrente. Segundo, um desequilíbrio no orçamento de capital. Então, precisa a gente entender qual a metodologia que o governo federal utilizou para fechar esse orçamento. Não estou dizendo que está errado, mas caberia aqui algumas considerações, alguns comentários a respeito para esclarecer esses pontos. Então, voltamos à nossa lei, a nossa lei fictícia, que é bem simplificada, o valor é muito menor, de R$10.000. Muito bem. Para a gente contabilizar, pessoal, uma dica que eu dou sempre para meus alunos é entender os estágios da receita e da despesa orçamentária. Então, aparece aqui no telão os 4 estágios que compõem a receita orçamentária no Brasil, que é a previsão, o lançamento, a arrecadação e o recolhimento. Tá? Para cada um desses estágios, são gerados um ou mais registros contábeis. Nós vamos trabalhar hoje apenas a previsão da receita, de uma forma bem simplificada. Nas aulas futuras, nós vamos trabalhar as demais etapas. Tá? Então, Alípio, o que é previsão da receita orçamentária? É muito simples. Previsão, gente, ele tem a ver com expectativa de valores que vão ingressar nos cofres públicos. Então, nós estamos em raciocina comigo, tá? Nós estamos em 2025, estamos elaborando o orçamento de 2026, é preciso calcular, então, qual o valor que vai ingressar nos cofres públicos em 2026. Isso é previsão da receita. Calcular esse valor, registra-se na proposta, no projeto de lei orçamentária. Na proposta orçamentária que é encaminhado pelo Executivo ao Legislativo. Quando é que ocorre esse estágio? Ocorre no momento da publicação da lei orçamentária. Então, publicou a lei orçamentária, já é previsão da receita. Isso significa que a contabilidade pública orçamentária tem que correr e registrar esse fato no mundo contábil. E aqui vamos estabelecer algumas diretrizes. Quando sai a lei orçamentária, isso afeta o mundo jurídico. Isso já é realidade para o mundo jurídico. E esse fato também vai repercutir no mundo contábil. E por repercutir no mundo contábil, ele precisa ser registrado pela contabilidade. Então, o valor de 10.000, ele precisa ser registrado pela contabilidade pública orçamentária nas classes 5 e 6. A contabilidade pública patrimonial não trabalha nesse momento, tá? Então, aqui nós estamos diante daquele primeiro grupo de eventos classificados como A, que são eventos que geram apenas registros contábeis nas classes 5 e 6 do plano de contas aplicado ao setor público. Acho que lembrou aí, né? Deu para lembrar um pouquinho, tá? Muito bem. E aí, então, nós passamos para a previsão da receita, aqui, ó, informação de natureza orçamentária, contabilidade pública orçamentária trabalhando, realizando o seu ofício e registrando a receita tributária de 10.000 que vem lá do nosso orçamento hipotético. Existia lá uma previsão de R$10.000. E é essa previsão que nós vamos, então, registrar agora. Então, vocês vão aí para o seu PDF que você imprimiu, na página 2, acompanhem comigo os lançamentos contábeis. Aqui eu vou entrar na aula propriamente dita. Então vamos lá. Qual a proposta aqui? É contabilizar a previsão da receita orçamentária, pessoal. No valor de quanto? R$10.000. Essa vai ser a nossa única rubrica orçamentária. Nós vamos trabalhar com a classe 5 e 6 e quem vai trabalhar é a contabilidade pública orçamentária. Para ela trabalhar, ela vai precisar de 3 contas. 2 contas vão estar
registradas na classe 5, que eu estou assinalando aqui para vocês, e uma terceira conta vai estar na classe 6. Então, na verdade, essa conta previsão inicial da receita e receita a realizar são contas que compõem a classe 5 do plano de contas aplicado ao setor público. E a receita realizada é uma conta que compõe a classe 6 do plano de contas aplicado ao setor público. A letra A aqui significa a arrecadação da receita, que a gente não vai trabalhar hoje. Tá? A gente vai trabalhar na aula seguinte, então não perca a nossa próxima aula. Tá? Apenas nós vamos trabalhar com o registro da previsão, pois saiu publicada a nossa lei orçamentária, e nós vamos então fazer o nosso registro. Então pegue aí o seu PDF, página 2, pegue a caneta e faça o registro contábil da forma que eu estou apresentando aqui para vocês. O que eu fiz? Eu debitei 10.000 na conta previsão inicial da receita e creditei 10.000 na conta receita a realizar. Por que receita a realizar? Porque é uma expectativa de ingressos de recursos no setor público. Nós estamos iniciando o nosso ano orçamentário, né? Então, tudo começa com esse registro contábil. Então, debita uma conta e credita outra. Então, basicamente é esse o registro contábil que tem que ser feito. Todos os anos, então, esse registro é realizado para cada uma das rubricas orçamentárias que aparece lá na lei orçamentária. Volto a destacar, nós estamos trabalhando apenas com uma rubrica orçamentária. Na vida real, nós temos centenas de rubricas orçamentárias, em que sofrem esse mesmo registro por parte da contabilidade pública orçamentária. Então, o que eu estou fazendo para essa rubrica serve para receita de contribuição, serve para receita de serviços, serve para a receita de alienação de bens, serve para receita da dívida ativa, enfim, para toda e qualquer receita contida na lei orçamentária publicada do ente público correspondente. Basicamente, então, funciona dessa forma. Bem, realizado esse lançamento, ele provoca uma alteração no balanço orçamentário. Então, vocês vão lá na página 3 do PDF, aqui ó, página 3 na parte superior direita, vocês vão encontrar a parte do balanço orçamentário que apresenta as receitas orçamentárias. E vocês vão encontrar aí a rubrica Receita Tributária, já registrada aí o título. E eu quero que vocês então preencham da forma que está aqui esse balanço. Preste atenção agora comigo nesse preenchimento. Quando eu fiz aquele lançamento, aquela conta previsão inicial, deixa eu só voltar aqui, ó, só para entender essa sistemática, tá? Essa conta aqui, previsão inicial, ó, no momento que você registra ela aqui, o sistema, a base de dados, vai gerar um registro correspondente aqui dentro do balanço orçamentário. Então, o sistema contábil é como se fosse um grande Excel, em que no momento em que eu registro uma informação num compartimento, automaticamente a base de dados exporta esse registro para outros compartimentos que devem também registrar essa informação. E aqui nós estamos no ambiente do balanço orçamentário. Então, isso é feito automaticamente. Os 10.000 da receita prevista estão aqui. Consequentemente, o próprio sistema lança aqui na segunda coluna, previsão atualizada, também os 10.000. E ali eu estou vendo também aqui em azul 10.000 e 10.000 que eu estou marcando. De onde é que vem isso? Isso aqui é uma conta totalizadora da receita corrente. Então todas as rubricas
que são registradas, todas as rubricas que vão ser registradas aqui, ó, dentro de receitas correntes, o sistema automaticamente vai somar essas rubricas e trazer para cá, ó. Então, uma totalizadora. Funciona assim. Como eu só tenho uma rubrica orçamentária registrada, consequentemente só vou ter ela como totalizadora. Então 10 mil e 10 mil. Fechado aí? Deu para entender? Eu tenho aqui um subtotal, pessoal. Olha, presta atenção. Subtotal das receitas. Que vai então resultar da soma tanto da receita corrente quanto da receita de capital. Como a receita de capital eu não tenho, é zero, então não vou somar a nada relacionado à receita de capital. Porém, eu tenho 10 mil de receita corrente. Então, os 10 mil o sistema lança aqui. Vocês podem fazer aí, e fazendo aí no PDF de vocês, tá? Vamos copiando aí. Na parte da previsão acontece também a mesma coisa. O sistema joga registro total aqui embaixo, né? Muito bem. Nessa última coluna aqui, ó, saldo a realizar, veja que ele tem uma equação matemática. A letra D, que é dessa coluna, como é que eu calculo esse valor? São os valores da letra C, que eu tenho aqui, ó, menos o valor da letra B, que eu tenho aqui, ó. Como o C é zero, não tenho nada aqui, ó, menos 10 mil, e a gente vai aqui para aquela regra do jogo dos sinais. 0 menos 10 mil, diminui e dá o sinal do maior. Então fica menos 10 mil, eu coloquei entre parênteses para marcar o valor negativo, por isso que ele vai ser gerado dessa forma, e também aqui na parte da receita tributária. Então tem um menos 10 mil e menos 10 mil. E aqui o próprio sistema já lança o totalizador aqui também. Fechou aí? Depois disso, pessoal, eu tenho um segundo subtotal. É o subtotal com refinanciamento. Veja que eu não tenho valores aqui. Tudo zero. E o sistema automaticamente vai puxar o valor anterior e registrar aqui embaixo. A mesma coisa ele faz aqui. E aqui também o mesmo cálculo. Sempre a letra C menos a letra B. A terceira coluna menos a primeira coluna. Fecho aí e vou para o total aqui, ó. E aí eu finalizo o meu balanço orçamentário. Isso significa que se eu estou encerrando hoje a minha contabilidade pública, o meu balanço orçamentário apresentaria essa configuração. Mas eu quero entender melhor o que são operações de crédito, refinanciamento, que é isso? Vou explicar para vocês o seguinte. Nós temos, deixa eu voltar somente aqui, tá? Vamos lá no nosso na nossa lei orçamentária. Percebam que nós temos aqui, senhores, nesse quadro, um total de amortização da dívida de 2 trilhões e fração. Tá? Amortização da dívida, 2 trilhões e fração. O governo federal, ele não tem esse recurso em caixa. Ele tem somente parte desse recurso em caixa. E esse recurso em caixa, ele faz mediante resultado primário. É aquela poupança mensal que o governo tem que fazer todos os meses. Só que a maior parte desse recurso ele não tem caixa. Como é que ele paga então essa dívida todos os anos? Ele paga, voltando aqui no telão, tá? Através de operações de crédito. Então o que ele tem que fazer? Ele tem que emprestar recursos. Então isso aqui acaba gerando uma receita, pessoal. Essa receita, então, é que é registrada lá naquela parte que eu mostrei ainda há pouco para vocês. Então, o governo federal vende títulos públicos. Deixa eu só ir aqui para frente, tá? Ele vende títulos públicos e registra o produto dessa venda
no balanço orçamentário, nesse compartimento que eu vou voltar a apresentar para vocês aqui, ó, exatamente aqui, ó. Tá? Então ela vai entrar aqui, que são operações de crédito / refinanciamento da dívida pública. Na verdade, o governo está refinanciando, que é a chamada rolagem da dívida pública. Ele paga um credor, mas gera uma nova dívida para com um outro credor. Tá? Então, voltando aqui no telão, nós temos esses valores todos registrados aqui. Ó, tá? Como nós não estamos trabalhando com esse tipo de operação, nós não vamos registrar nenhum valor aqui. Então, nós finalizamos nos 10 mil aqui. Então, aqui, em síntese, esse é o balanço orçamentário. Tá? Eu vou me limitar a essas informações. Ao longo das aulas, a gente vai voltar a esse balanço e aí vou ter a oportunidade de comentar mais compartimentos, o significado desses quadros, dessas rubricas que aparecem aqui. Tá? Por fim, eu não poderia deixar de comentar a previsão atualizada. De onde é que nasce isso? Bem, quando o governo então faz a previsão, o planejamento das suas receitas, é possível que ao longo do exercício essa previsão, por diversos fatores, não aconteça. Pode ser, por exemplo, que uma prefeitura faça um convênio, ajuste um convênio com o governo federal. E esse convênio não estava previsto na lei inicial, naturalmente, né? Ninguém tem bola de cristal. Então, ao longo do exercício, ele vai incluir essa receita no seu quadro de previsibilidade. E aí, ela precisa atualizar a sua previsão. Essa atualização, então, é feita na segunda coluna. Quando eu não tenho nenhuma atualização a ser feita, o valor que está na previsão inicial será o mesmo valor que está na previsão atualizada. Tá? Então, um dos motivos é esse. Tá? Somente para dizer de onde é que vem esses valores. Então, por isso, previsão atualizada. É possível também que haja frustração, é possível também que haja retirada de fontes de recursos que anteriormente estava na previsão e que agora, ao longo do exercício, não está mais. Então, na verdade, eu vou atualizar também na segunda coluna. Então, essa previsão atualizada traz de um lado tanto o aparecimento de novas fontes de recursos, quanto a supressão de novas fontes de recursos. Essencialmente é isso. Na parte do balanço orçamentário, que diz respeito à despesa, nós ainda não contabilizamos nada, por isso ele permanece em branco. Esse balanço orçamentário da despesa, ele consta aí na página 4 do PDF que você está me acompanhando agora. Segura ele aí que a gente vai trabalhar com ele agora. Muito bem, chegamos aí ao estágio da despesa orçamentária, né? E assim como na receita orçamentária, a vida da despesa pública, ela percorre 4 etapas: fixação, empenho, liquidação e pagamento. O que é a fixação? Ela estabelece um teto para os gastos públicos, para todos os órgãos que compõem a administração pública, seja federal, estadual ou municipal. Em que momento que ocorre a fixação? Na publicação da lei orçamentária anual na imprensa oficial. Então, publicou, da mesma forma que acontece com a Receita, já é um fato, um evento que interessa a contabilidade pública orçamentária. Então, na verdade, a fixação da despesa, ela é registrada pela contabilidade pública orçamentária, assim como a previsão da receita. Então, ele também se classifica naquele evento do grupo A, que eu mostrei ainda há pouco para vocês no gráfico, no diagrama de conjuntos. Ali eu quero entender melhor essa fixação. Como é que é isso, hein? Veja, quando sai publicada a lei orçamentária, é como se o bolo orçamentário ele não tivesse fatias. Então, eu estou representando aqui
para vocês o orçamento público sem nenhuma fatia. Isso significa, pessoal, que o limite do crédito orçamentário não está comprometido com ninguém. Tá? É como se você tivesse um bolo ou uma pizza sem divisão nenhuma. E eu costumo dizer para os meus alunos que quando assim o orçamento público se apresenta, é como se ele não tivesse, ele fosse um orçamento impessoal. Tá? Ele não está vinculado a nenhum particular, seja pessoa física ou pessoa jurídica. Mas, Alipe, eu quero entender mais sobre essa fixação. Eu não entendi direito o que você falou. Então vamos para fazer um paralelo com o cartão de crédito, que eu gosto muito disso, tá? Aí você vai entender direitinho. Quando você recebe um cartão de crédito, você recebe um determinado limite, correto? Então esse limite está aqui, ó. Esse limite, admitamos que seja de 10.000 unidades monetárias. Quando você vai para o mercado fazer compras, você vai utilizar esse limite. E só esse limite. Você não pode comprar mais do que 10.000 unidades monetárias. Por quê? Porque esse limite foi fixado para você por quem? Pela administradora do cartão de crédito. Deu para entender agora o que é a fixação da despesa no setor público? É isso que você está pensando mesmo, tá? Vamos fazer o seguinte paralelo. Vamos adotar a seguinte notação. O limite do teu cartão de crédito está para a administradora do seu cartão de crédito, assim como o limite da lei orçamentária está para os órgãos legislativos. Então significa dizer que os órgãos legislativos, federal, Congresso Nacional, estadual, Assembleias Legislativas, municipal, Câmara de Vereadores, funcionam como se fossem administradores desse grande cartão de crédito chamado Lei Orçamentária Anual. É isso mesmo. Guarde essa informação. Então, na verdade, são os órgãos legislativos que fixam a despesa no setor público. São eles que estabelecem um limite de gasto para todo o setor público por meio da lei orçamentária. Então é como se a lei orçamentária fosse um grande cartão de crédito que é entregue para os órgãos orçamentários e depois dessa entrega, cada órgão então de posse desse cartão fictício, ele pode então gastar comprando bens e serviços para a prestação do serviço público ou para a manutenção das atividades no setor público. Entendeu agora o que é fixação? Então é por isso que todas as vezes que o governo precisar gastar acima desse limite, ele precisa de um crédito adicional. É como se eu ligasse para a minha administradora do meu cartão de crédito e pedisse para ela ampliar o limite do meu cartão porque eu quero comprar algo que com o limite atual eu não consigo gastar, adquirir, comprar, consumir. Então, é esse paralelo que tem que ser entendido. Tá? Na medida que você vai utilizando esse limite, você então vai reduzindo o limite de gasto. Isso eu vou falar na próxima aula ou nas próximas aulas, que é o empenho da despesa. Vou deixar vocês aí curiosos para saber como é que funciona esse paralelismo entre o cartão de crédito convencional e a lei orçamentária anual. Inclusive, esse é tópico que eu abordo em mais detalhes numa aula de orçamento público que eu dou. Tá? Mas basicamente é isso. Eu acho que deu para entender essa mecânica, essa relação entre o cartão de crédito convencional e a fixação da despesa no setor público. Voltando aqui, Jaqueline, à tela, só prosseguindo, então vocês já sabem o que é fixação da despesa. Se sabe o que é fixação da despesa,
Então nós vamos contabilizar essa despesa, né? Que é uma informação de natureza orçamentária. E a única despesa que nós temos são as resmas de papel, no valor de 10 mil. Vocês vão aí na página 2 do seu PDF. O que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos então contabilizar, aqui ó, a fixação da despesa no valor de 10 mil. E depois nós vamos contingenciar a despesa no valor de 1.000, que é 10%. Lembra que eu falei no início da aula? 10% do valor fixado eu vou contingenciar. Tá? Na página 2, então, nós temos diversos razonetes. Veja, eu tenho 3 razonetes aqui com a letra F no rodapé. A letra F significa fixação da despesa, pessoal. Tá? Sendo que dotação inicial é classe 5, crédito disponível é classe 6, crédito disponível é classe 6 também. Então eu tenho uma conta da classe 5 e 2 contas da classe 6. Alípio, o que é a letra E, o que é a letra L e a letra P? Empenho, liquidação e pagamento. Então, na verdade, a evolução, a vida de uma despesa, ela se desenvolve em 4 etapas. Fixação, que é o que a gente vai contabilizar agora, ela vai evoluir para o empenho, vai chegar até a liquidação e finalmente ela chega ao pagamento. Só que eu já vou adiantar para vocês que nem todas as despesas vão fazer esse percurso. Existe despesa que apenas vão ser fixadas ao longo do ano. Elas não vão chegar nem a ser empenhadas. Existem despesas que vão ser fixadas e empenhadas, mas não vão ser liquidadas. Existem despesas que vão ser fixadas, empenhadas e liquidadas, mas não vão ser pagas durante o ano. Então, aqui que nascem os famosos, os conhecidos restos a pagar. Tá? Mas vamos trabalhar aqui como é que seria esse lançamento contábil. Vamos lá. Então, saiu publicada a lei orçamentária, correto? O contador, então, de posse dessa informação publicada na imprensa oficial, contador orçamentário, a contabilidade orçamentária, né? Ele corre, separa as contas dotação inicial e crédito disponível e vai registrar esse fato na contabilidade pública orçamentária. Como é que ele registra esse fato? Ele vai registrar esse fato com o lançamento. Eu quero que vocês façam esse lançamento aí, tá? Debita dotação inicial em 10 mil e credita crédito disponível em 10 mil. Nesse momento, nasce o limite do cartão de crédito, chamado Lei Orçamentária Anual, para a contabilidade pública. Juridicamente, esse crédito, esse limite já existia, mas para o mundo jurídico. Para o mundo contábil, ele nasce nesse momento, no momento do registro que é feito aqui. Então, eu já tenho um crédito disponível, ó. Eu já tenho um limite para gastar. Bacana? Funciona assim. Com isso, eu gero um débito numa conta da classe 5 e gero um crédito numa conta da classe 6. Se eu somar os débitos, eu encontro 10 mil reais. Se eu somar os créditos, eu encontro 10 mil reais. Então, o meu plano de contas, a minha contabilidade orçamentária está equilibrada. Ok? Alípio, como é que isso é representado no balanço orçamentário? Agora, então, vocês vão lá para a página 4, aqui, ó, e vocês vão fazer exatamente o que eu fiz aqui. Já está aí no PDF registrado o material de consumo, resmas de papel, tá? E falta preencher as colunas. Vocês vão preencher somente essas colunas que estão aqui, apenas elas, tá? Então, o que a gente vai fazer, pessoal? O que a gente fez, na verdade? Né? Essa coluna dotação inicial,
ela vem, deixa eu só voltar aqui, dessa conta aqui, ó, dotação inicial. Então, no momento que ele registra a débito, dotação inicial aqui, automaticamente o sistema vai exportar esse valor registrado para a primeira coluna. É aquela mesma sistemática que eu falei ainda há pouco para vocês da receita. Os balanços, o sistema contábil é como se fosse um grande Excel. Então, registrado um valor num compartimento, e se esse valor interessar a outro ou outros compartimentos, esse valor vai ser exportado para esses outros compartimentos. É o que o sistema fez aqui. Então, aquele valor que foi registrado de 10 mil, está aquele aqui, ó. Alípio, e os 10 mil que está em azul aqui, é aquela conta totalizadora. Então, a conta despesa corrente é uma conta totalizadora, tá? Posteriormente, na medida que o orçamento vai registrando novas rubricas, esse valor tende a se ampliar, né? Ok. E dotação atualizada? Bem, nós não temos alteração na dotação inicial por enquanto, né? Então ele vai registrar 10 mil também aqui, ó. Eu pediria para que você só registre esses dois valores, tá? Porque isso aqui vai alterar nas próximas aulas, para quem vai acompanhar comigo essas aulas, tá? Aqui no telão, eu estou registrando isso aqui, ó. Deixa em branco aí, tá? Não registre nada aí, porque isso aqui vai ser alterado, tá? É uma pequena equação. A coluna J, que é essa aqui, é o resultado da coluna F menos AG. F, dotação atualizada, menos AG, despesa empenhada. Como eu não tenho nenhuma despesa empenhada, 10 mil menos 0 é igual a 10 mil. Então está aqui ela, ó. Ao registrar aqui, o sistema então registra aqui em cima a totalizadora. E aqui eu tenho 10 mil e 10 mil, que são os totais. Bacana? Deu para entender? Alípio, eu queria entender também a questão que envolve a dotação atualizada aqui, ó. Isso aqui funciona de forma semelhante ao que eu falei ainda há pouco para a previsão atualizada, pessoal, na parte da receita. Olha só, quando é fixado o limite do crédito para o ano todo, é possível que ao longo do ano esse limite seja alterado. Nascem aqui os créditos adicionais, os contingenciamentos orçamentários, conforme eu vou mostrar para vocês ainda há pouco. Com isso, é possível que a dotação inicial, essa aqui, ó, ela aumente ou seja reduzida. Então, no momento em que esse fato acontece, a contabilidade pública orçamentária vai, então, atualizar essa dotação. Então, a segunda coluna serve, então, para expressar essa atualização. Isso deu para entender, né? A gente vai ver isso nas próximas aulas também, tá? Eu encontro aqui os subtotais. Esse outro aqui, ó, subtotal com referenciamento. Ali, de onde é que veio isso aqui, ó? Lembra que eu falei lá na parte da despesa, da amortização da dívida do governo federal, que tinha 2 trilhões e fração que o governo tinha que amortizar? Aquele valor vem para cá. Então, na verdade, eu tenho dotação inicial e dotação atualizada, tá? Então, eu fecho também aqui. Como nós não estamos trabalhando com essa realidade, fica 0. Então, eu vou repetir aqui o valor aqui de cima. E aqui eu vou replicar os valores anteriores. Aqui os totais, na terceira coluna, só que eu peço para que vocês não preencham nada disso aqui, porque isso aqui vai alterar. Somente preencha essas duas aqui, ó. Só essas duas, tá? Mas eu quero que vocês então tenham uma visão geral de tudo. Ali, para o superávit aqui, ó. De onde é que veio isso? Esse superávit, pessoal, é que nós tínhamos previsão atualizada de 10 mil, lá no início, na parte do balanço orçamentário, que reflete a receita orçamentária, menos despesa orçamentária. Eu não tenho despesa orçamentária nenhuma aqui, ó. Então vai ficar 10 mil. É o superávit orçamentário, tá? Aqui somente de previsão. Na medida em que a despesa orçamentária vai sendo empenhada, aí eu vou registrando valores aqui e esses valores vão consumindo a previsão atualizada, no caso lá, tá? E aí a gente vai ver também isso ao longo das nossas aulas. Então, vem disso. Muito bem, para a gente já
finalizar daqui a pouco as nossas aulas, está faltando uma coisa. Falta a gente registrar o contingenciamento da despesa orçamentária. Tá? E para isso, eu vou recorrer a uma outra conta chamada crédito indisponível. O que é isso? Artigo 9º lá da LRF. Todas as vezes em que houver um comprometimento de gasto, no sentido de que a receita arrecadada no bimestre não consegue sustentar ou financiar a despesa desse mesmo bimestre, é preciso então que no bimestre subsequente o governo faça o contingenciamento do crédito. Ele vai colocar um pé no freio. É como se a tua administradora de cartão de crédito reduzisse o teu cartão de crédito. Tá? Então, contingenciamento significa a redução do limite de crédito que foi dado lá na lei orçamentária. Isso é feito para calibrar a marcha da execução orçamentária durante o ano. Então, o contingenciamento orçamentário, ele ajuda a equilibrar as contas quando convenientemente feito. Tá? E como é que isso acontece na contabilidade pública? Acontece dessa forma. Façam esse lançamento aí. Ó. Veja que eu estou contingenciando 10% do valor total fixado. Isso equivale a 1.000 unidades monetárias. Com isso, o saldo dessa conta vai ficar R$ 9.000 e eu trago esse valor para cá. Ó. Crédito indisponível. Significa que todo o valor que está em crédito indisponível continua pertencendo ao órgão orçamentário. Então, na verdade, no governo anterior, quando houve o contingenciamento do crédito das universidades federais, eu me referi lá no início da nossa aula, na verdade esse crédito não deixou de ser da titularidade das universidades federais, pessoal. Ele apenas ficou contingenciado numa parte isolada para que, depois de ultrapassado o problema que havia à época, ele fosse descontingenciado. Então ele saiu e voltou de crédito indisponível para crédito disponível. Tá? Com isso, eu vou frear o meu gasto público. Se eu não fizesse esse lançamento, se eu não contingenciasse essa despesa, o empenho poderia ocorrer em até 10.000 unidades monetárias. Quando eu contingencio em 1.000, o empenho vai ocorrer em até 9.000 unidades monetárias. Se eu continuar a minha trajetória de contingenciamento, eu vou reduzindo cada vez mais a minha possibilidade de empenhar a despesa pública e gerar consumo, e gerar desequilíbrios. É por isso que é tão importante o contingenciamento orçamentário no setor público. Muito bem, qual é o impacto disso lá no nosso balanço orçamentário? Volta lá na página 4, tá? Olha só o que aconteceu. Eu tinha 10.000 lá, eu contingenciei 1.000 e eu tenho uma dotação atualizada de 9.000, que é a diferença entre a dotação inicial menos o contingenciamento, que eu falei ainda há pouco para vocês. Na medida que eu for contingenciando, esse valor aqui vai cada vez mais reduzindo, né? E com isso eu vou reduzindo na mesma proporção as despesas passíveis de serem empenhadas. É porque o consumo começa no empenho que começa o consumo no setor público. Quanto menos dotação eu tiver, menor o consumo. Quando eu retorno aquele crédito, voltando aqui, tá? Quando eu retorno o crédito de indisponível para disponível, é como se eu recompusesse o crédito disponível. Ou seja, eu volto à situação original e aí eu posso empenhar em maior escala. Tá? Então, basicamente, é isso que acontece no setor público. Bem, eu estou finalizando a nossa aula agora. Agradeço a atenção de todos, espero que todos tenham gostado dessa aula. Eu vou pedir apenas para a Jaqueline voltar novamente aqui na nossa
Deixa eu só puxar aqui o nosso site para a gente então conversar sobre a nossa próxima aula. Tá? Deixa eu só puxar aqui. A nossa próxima aula. Então, a nossa próxima aula está marcada para outra quinta-feira, sem ser essa agora, na outra, tá? E nós vamos trabalhar, pessoal, aqui, ó, na contabilização da fixação adicional da despesa orçamentária, ou seja, eu vou trabalhar sobre a contabilização de créditos adicionais suplementares, especiais e extraordinários, que são as 3 modalidades clássicas para ampliar o meu limite orçamentário. O que vai acontecer na próxima aula? Aqueles 10 mil, né, que depois eu contingenciei e caiu para 9, eu vou complementar, eu vou ampliar esse limite mediante crédito adicionais, mediante abertura de créditos adicionais. E você vai entender como é que funciona isso no setor público, como isso é contabilizado pela contabilidade pública orçamentária. Ok, então, eu volto aqui comigo, o Jaqueline, só para me despedir. Bem, eu agradeço mais uma vez, pessoal, a atenção dispensada. Desculpe aí os inconvenientes. Primeira aula é hoje, mas na medida que a gente vai evoluindo, a gente vai ganhando mais intimidade com a sistemática. E o que eu quero é que você entenda todo o conceito que foi repassado aqui e aproveite esse conceito no seu dia a dia. Se você faz uma graduação de contabilidade, se você é um curioso do assunto, se você é um profissional de outra área, mas gostaria de entender mais como é que funciona a mecânica contábil e o orçamento público no Brasil, não deixe de assistir às nossas aulas. Tá? Todas as quintas-feiras, horário de Manaus, se você é de Manaus, de 10 até as 11. Se você é de outro estado, de 11 até meio-dia, horário de Brasília. Tá bom? Então, você está convidado a estar conosco na próxima aula e compartilha esse conteúdo com seus amigos e conhecidos. Detalhe, essa aula vai ficar gravada, né? Daqui a pouco a gente vai disponibilizar essa aula lá no site, tá? Naquele mesmo compartimento vai ter lá aula exercício, aula gravada, disponível, e você pode assistir quantas vezes você quiser essas aulas, tá bom? Então, que Deus te abençoe, obrigado pela atenção dispensada, meu forte abraço a todos. Até a próxima aula, grande abraço, obrigado.